E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, como que a gente acha esse tal do Power BI? Onde é que ele fica? Preciso pagar? Preciso ter uma conta? Preciso ter um supercomputador? Preciso pedir para a TI da minha empresa instalar isso? Ou se alguém aqui que está querendo entrar na área, quer ingressar no mundo de dados, preciso ter um computador com um sistema muito elevado, preciso ter bastante memória RAM, preciso ter placa de vídeo, enfim. Isso tudo eu vou responder agora, tá? Como que a gente encontra o Power BI, então? Eu vou escrever aqui, Power BI Download, simples assim. E aqui eu vou abrir esse primeiro link, tá? Eu vou abrir aqui em outra janela. Quando você entra aqui, eu vou vir aqui em produtos, ó. Então, eu vou vir aqui nessa aba de produtos. Deixa eu ver se ele está fazendo zoom. Tá aplicando zoom. Power BI Desktop, beleza? Aqui embaixo você vai ter várias outras informações, só que isso aqui é relacionado à licença. A gente não vai entrar nesse quesito agora, a gente só quer fazer a instalação do Power BI na máquina. Então, eu vou vir aqui em Power BI Desktop, ele vai levar a gente para essa página. Se eu estiver falando muito rápido também, por favor, levanta a mão aí que eu vou numa versão mais slow motion. Então, beleza. Aqui a gente tem duas opções de download. Ou você pode fazer o download por esse link aqui, que é o que muita gente acaba fazendo, porque já tem um botão amarelo, então ele é mais chamativo. Ou tem essa opção aqui, ó. Qual a diferença entre as duas? O resultado vai ser o mesmo, tá? Mas qual a diferença aqui? Quando você clica em baixar gratuitamente por esse botão, o que que ele vai fazer, ó? Ele vai pedir para abrir o Microsoft Store do seu computador. Então, todo mundo aqui que tem notebook, nas versões mais atualizadas, você tem esse cara aqui, ó, Microsoft Store, tá vendo? É a biblioteca de aplicativos do seu computador. Então, ele vai falar para você se você quer fazer esse download direto pela biblioteca do seu computador, sem fazer download por fora para depois instalar. Essa é a primeira forma, tá bom? E a segunda forma, eu não vou fazer o download, porque eu já tenho a caminho instalada na minha máquina, tá? Mas eu vou explicar o passo a passo de como é que funciona. E essa segunda opção é você clicando nesse link. Veja as opções de download e idioma. O que que essa segunda opção faz? Ela vai mandar você para outra aba no seu navegador, e ali você vai ter que escolher o idioma. Vamos fazer junto, né? Fica mais claro. Eu vou clicar aqui, ó. Ele abriu outra aba do navegador, e olha aqui embaixo, ó. Ele traz a linguagem que você quer fazer o download e instalar na sua máquina. E aí, vai de cada um. Bom, eu vou colocar o português Brasil. Muito cuidado para não colocar português de Portugal, tem muitas diferenças ali nos elementos do Power BI, então sempre se atente a colocar português Brasil. Colocou português Brasil, você vai perceber que esse botão de download já vai mudar, que aqui aparece agora baixar. Então, beleza, a página já foi traduzida, vou instalar o Power BI na versão brasileira. Cliquei aqui em baixar, ele vai dar essa opção aqui para gente. E aí é que gera muitas dúvidas também. O que que ele está falando? Qual tipo de arquitetura do Power BI que você quer fazer download? Você quer instalar uma versão 32 bits ou você quer instalar uma versão 64 bits? E aqui para muita gente agora eu falei em grego, né? O que que seria isso, pessoal? 32 bits e 64 bits é a arquitetura que o seu computador, que a sua placa-mãe, que os periféricos foram construídos. Lucas, não faço ideia, cara. Vou ter que ligar para o fornecedor do meu computador para saber isso. O que que eu tenho que fazer para saber qual a versão do meu notebook ou meu computador? E aqui tem uma dica muito simples, tá? Eu vou fechar essa pop-up aqui, e aqui embaixo, ó, aqui embaixo, para pesquisar, eu vou só escrever sobre. O que que ele vai trazer? Ele vai trazer essa opção aqui, ó, sobre o computador. Você vai abrir essa pop-up aqui. Opa, fechou, né? Eu vou abrir essa pop-up aqui, e olha o que que ele vai trazer para a gente de informação. Ele vai trazer esse quadrado aqui, ó, esse retângulo, na verdade, com várias informações. Então, ele vai falar qual é o nome do seu computador, qual o tipo de processador, quantos de memória RAM você tem instalado, e olha aqui a informação que a gente quer, ó. Esse tipo do sistema, 64 bits. Opa, então agora eu sei que meu computador é 64 bits, logo eu vou fazer o download dessa versão lá do Power BI, beleza? Fazer o download, 64 bits, ele vai falar que o tamanho do arquivo, 487 MB, meio giga, né? E aí ele vai fazer o download. Ele vai procurar aqui o lugar, né, onde que você quer salvar esse executável. Você pode colocar na sua área de trabalho mesmo, salvar
e beleza. Depois que você fez o download, colocou na sua pastinha lá, é só você ir com o seu mouse, duplo clique, avançar, 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 next. É só isso, pessoal. Não tem mais nada. Então vocês percebam que até agora a gente não precisou vincular a nossa conta, a gente não precisou vincular nosso cartão de crédito, tudo isso gratuito. Então o Power BI ele tem essa versão gratuita que é justamente para você testar na sua área, justamente para você estudar. A partir do momento que você entendeu que ele é bom, que ele serve para sua área, aí sim você passa a pagar um valor ali de R$ 60 por mês por usuário, depois eu explico sobre isso, e aí você consegue usar outros recursos da web, outros recursos lá, quando você quer navegar com esse relatório, beleza? Dúvidas? Deixa eu ver o chat. Lucas, se for possível e estiver na pauta, fale um pouco do Power BI mais Copilot. Boa. Copilot já é um pouquinho mais avançado, mas eu falo, tá? O Copilot, pessoal, ele é uma IA que a Microsoft lançou recentemente, que ela vai ser um copiloto, como o próprio nome, né? Um copiloto para você fazer diferentes atividades. Então, você pode ter ali o Word, como eu falei, PowerPoint, o Excel, várias ferramentas Office. Esse Copilot te ajuda a fazer algumas tarefas. Então, por exemplo, você pode abrir o Copilot e falar para ele assim, se ele estiver vinculado a todas as suas plataformas, se ele estiver vinculado ao Teams, por exemplo. A Copilot, por favor, faça um resumo das minhas últimas conversas que eu fiz com fulano de tal. Então, o Copilot vai ter inteligência de navegar por todo o seu histórico nessas ferramentas e trazer para você tudo que você falou. Ele vai trazer um resuminho, tá bom? Vou fechar parênteses aqui, tá? Senão a gente aprofunda muito, mas Copilot é uma ferramenta muito legal que veio para ajudar não só o Power BI, mas várias ferramentas do pacote Office aí da Microsoft. Dito isto, eu vou abrir agora o Power BI, tá bom? Para a gente já iniciar aqui o nosso relatório. Então, eu vou escrever aqui, ó. Depois que você fez o processo que eu acabei de aplicar, você vai encontrar o Power BI Desktop. Esse cara aqui. Eu vou abrir ele aqui e junto, em outra tela, eu vou abrir o nosso arquivo Excel, que é o que de fato a gente vai trabalhar aqui e montar o relatório, tá bom? Deixa eu abrir aqui também, ó, já estava aberto na outra tela, o relatório que a gente vai construir hoje do zero, beleza? A gente vai construir tudo isso aqui, ó. Os filtros, os cartões, que eles são muito importantes para a pessoa tomar uma decisão rápida. Gráficos mostrando o valor de vendas do ano atual com o ano anterior. Top vendas de produtos, vendas por gênero. Eu até troquei o layout aqui, ó. O especialista de design que fez isso aqui para mim, que está aqui na live, ele vai ficar doido, porque eu troquei isso aqui de última hora. Vendas por gênero, e aí do gênero. Opa, já abriu aqui o que eu acabei de. Espera aí, já volto. Aqui por gênero, eu posso descer uma camada e ver essas vendas por educação dos nossos clientes, né? Se o cliente ele tem graduação, pós-graduação, MBA, enfim, tem várias possibilidades aqui. Então, eu vou deixar esse cara aqui de lado, que ele vai servir como o meu guia fiel, porque eu quero montar um relatório igualzinho a ele, então tem que ter aqui do lado, tá? Beleza, abriu o Power BI. Essa é a primeira ferramenta essa é a primeira pop-up, essa é a primeira tela que ele mostra aqui pra gente. Aqui vai ter várias informações de relatórios que eu construí recentemente. No caso de vocês, não vai ter nada aqui embaixo, tá? Aqui só vai ter, não vai ter nada, vai ficar em branco. Aqui ele dá uma introdução para quem quer aprender mais sobre o Power BI, o ecossistema do Power BI, ou para quem já quer, mão na massa, criar um relatório do zero, você clica nessa opção aqui, ó, relatório. Vocês vão perceber ao longo da aula que a ferramenta ela é muito intuitiva. Então, ela meio que já deixa claro ali qual ferramenta, qual opção, qual função você tem que usar, porque ela fica muito clara. Quando você abre a ferramenta, a primeira coisa que você percebe é o menu. Então, aqui em cima, você vai ter várias opções, várias configurações. E eu quero aqui que vocês fechem os olhos aí e lembra do PowerPoint e lembra do Excel. É a mesma coisa, é a mesma disposição de funções. Então, o que a Microsoft fez? Como ela criou essa ferramenta e é uma ferramenta nova que muita gente não poderia se adaptar facilmente, ela tentou deixar à disposição das funções, das opções no mesmo lugar. Então, lá no Excel você tem várias opções aqui também. Não as mesmas, claro, mas é tudo aqui em cima. Isso é para deixar a pessoa mais familiarizada ainda com o Power BI, tá bom? Então, aqui são várias informações que a gente vai trabalhar daqui a pouco com ela. Aqui na lateral, aqui na lateral você tem
essas opções. A gente vai focar aqui na aula nessas três, ó, nessa e nessa. Durante todo o curso a gente vai intercalar entre uma aba e outra. Essa primeira aqui que a gente selecionou, que ela tem o nome de exibição do relatório, é justamente aqui, ó, é nesse meio aqui que você vai construir os relatórios. Opa, não era certo. É justamente aqui que você vai construir os relatórios. Nossa, tá uma beleza aqui os meus quadrados. Mas é justamente aqui que você vai colocar os seus objetos e vai fazer tudo acontecer, tá bom? É nesse papel em branco que você começa a construir os seus relatórios. Mas antes disso, a gente precisa fazer o quê? Capturar as nossas informações, né? Aqui o Power BI ele traz só o modelo, as opções, mas você precisa falar para ele com o que você quer trabalhar, com quais informações que você vai tratar aqui dentro da ferramenta. Aqui no lado, eu já vou falar da nossa base, tá? Aqui do lado direito, você tem essa caixa aqui, ó, e essa caixa ela quer dizer o quê? Os visuais, os recursos visuais que a Microsoft deixa já para você usar ali nos seus gráficos. 80 a 90% dos relatórios construídos hoje no Power BI são utilizando esses elementos visuais aqui. Tem mais elementos visuais fora esses? Tem, e eu passo com vocês também, tá bom? Só que esses são os principais. Então você tem aqui um gráfico de barras empilhados, um gráfico de colunas, um gráfico de linhas, gráfico de pizza, ou por exemplo, o gráfico de pizza aqui. Gráfico de rosca, tree map, cartão, ou seja, tabela, matriz, filtro, ou seja, tem várias opções visuais para você montar o seu gráfico. Por isso que ele é tão rico assim na questão de trazer uma experiência boa para o usuário e montar relatórios aqui. Vamos parar de falar e deixa eu mostrar para vocês logo a minha base de dados aqui. Estou abrindo o Excel, ele está na minha outra tela, e eu já trago para cá. A gente está com quase 50 minutos de aula. Vamos lá. Dar uma acelerada aqui, senão a gente não consegue entregar. Beleza, essa é a nossa base. Então, o que eu fiz aqui? Eu simulei que a gente, vocês também, tem uma ferramenta da sua empresa, seja um RP, seja uma ferramenta de e-commerce, seja qualquer ferramenta que seja. Você foi lá e extraiu um Excel com as informações aí do seu segmento. Sempre pense no seu segmento aqui, tá? Aqui eu coloquei uma base fictícia, mas tenta levar aos extremos ali como é que você faria isso na sua empresa. Então, eu extraí lá da ferramenta esse relatório com três abas. Uma de clientes, uma de produtos e outra de vendas. Nessa clientes, a gente tem informações do cliente, o código dele, o primeiro nome, o nome do meio, o último, a data de nascimento, o status civil, se ele é casado, solteiro, o gênero, o e-mail, total de filhos e a educação dele, né? E a data da primeira compra. Você percebe aqui nessa primeira aba que a gente tem alguns problemas de formatação. Então, se a gente vê aqui ó, no código do cliente, a gente tem caracteres especiais. Ó. Isso não é legal, isso pode ser algum problema que corrompeu na hora que você extrai o arquivo. E é justamente isso que eu fiz aqui, proposital, para a gente tratar isso lá no Power BI. Aqui mais você percebe que também a gente tem um probleminha aqui, ó, de formatação. Aqui também você tem problemas de números misturado com letras, ó, aqui embaixo. E a gente vai tratar tudo isso lá dentro, tá bom? Produto. Produto, a gente também tem alguns problemas de formatação aqui. O famoso colunas mescladas. Todos os analistas de dados querem morrer quando pegam uma planilha com coluna mesclada. E vocês vão entender qual o problema que isso ocorre quando você trabalha com gráfico, com o Power BI especificamente. Então, aqui eu mesclei essa coluna de propósito. E aqui no final, a gente tem várias informações que não são úteis para o nosso projeto. Pode ser também algum problema no sistema, alguma coisa que corrompeu. Então, a gente precisa tratar isso aqui lá. E na aba de vendas, ela está um pouco diferente. Eu quero fazer a dinâmica com vocês aí. Coloque no comentário, no chat, qual é a diferença dessa aba aqui para as demais que eu acabei de apresentar. Então, vamos lá. Clientes, tem essa formatação aqui. Produtos e vendas. Coloque aí no chat qual é a diferença dessa aba de vendas para as demais. Primeiro que responder aí, eu continuo. E eu perdi aqui o... Tô falando que eu vou aprender a mexer nesse Vislu ainda. Deixa eu ver o chat aqui. Chat. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Comenta aí. O que está diferente aí nessa aba de vendas? Não? Ninguém arrisca um palpite?
Cores, Fabrício também, mas não. A Juliana acertou. Ela está no formato de tabela. Então é isso mesmo, ó. Se a gente pegar aqui, ó, essa guia em específico está em formato de tabela. Como a gente percebe isso? Também pelas cores, como o Fabrício comentou, e também pela disposição das colunas que ele coloca filtro junto. Então essas aqui a gente percebe que só foi um texto jogado ali e tudo bem. E aqui está como tabela. E isso é muito importante vocês entenderem, porque lá no Power BI tem uma diferença gigantesca de trabalhar com formato tabela e formato sem tabela, vamos chamar assim. Ok? Essa é a tabela essa é a base que a gente vai tratar. Vamos levar isso para dentro do Power BI. Primeira coisa, como é que você faz para conectar na sua fonte? Quando eu falar fonte, lembre-se que é o seu arquivo lá que tem todas as informações da sua área. Aqui em cima você tem um cara chamado, ó, na página inicial, você tem um cara chamado obter dados. Eu vou clicar no obter dados e olha aqui, ó, ele vai trazer para você uma série de conectores, uma série de possíveis caminhos que você pode trazer a sua informação. Ele vai trazer essas por padrão, mas se você clicar aqui em mais, ele vai trazer uma pop-up com tudo, segmentado também que te ajuda. Então aqui ó, ele traz tudo, e aí você percebe que a barrinha de rolagem aqui fica enorme. Deixa eu tirar isso aqui da frente para ver se estou apresentando, tá? Então ele vai trazer essa barrinha de rolagem aqui, ó. Você vai ver que tem vários conectores, vários, diferentes sistemas. E o que não tiver aqui, você consegue trazer via API, que é uma paradinha mais complexa que depois eu falo com vocês. O que eu quero tá no Excel, pasta de trabalho do Excel. Vou clicar esse tipo de conector, vou conectar. O que que ele vai pedir para mim aqui? Beleza, você quer trazer a sua base do Excel, mas onde é que está isso aí? Onde é que você salvou? Está na sua pasta de downloads? Está na sua pasta na área de trabalho? A minha está aqui, ó, base de dados, base de dados. E vou abrir. Ó, ele está falando que eu não consigo abrir porque eu estou com ele aberto aqui, ó. Então, vamos fechar. E agora sim, vamos ver se ele deixa. Ó, já deixou. O que que ele está fazendo nesse momento? Está entendendo todas as abas que você tem lá dentro, as três, e está fazendo uma cópia para dentro do Power BI. Justamente isso. Ele está pegando as três abas e trazendo para dentro do Power BI. Uma cópia. Então, tudo que você fizer aqui não vai alterar a sua base de dados original. Se eu remover uma coluna, se eu alterar o nome, tudo vai manter na sua base original e só aqui na parte de visualização que muda, tá bom? E olha aqui, ó, que interessante. Ele trouxe quatro abas para a gente, mas lá a gente só tem três, né? Por que ele trouxe quatro? Eu vou clicar nessa vendas aqui só para ele trazer um preview, ele mostrar para mim o que, que tem dentro dessa aba vendas. E aqui, ó, ele está trazendo todas as colunas que a gente tem lá. Tudo bem, não é essa mesma, é isso que eu quero trazer. Vamos na de produtos? Produtos, ele também vai trazer um preview, ó. Percebe que aqui a gente tem um probleminha que a gente vai ter que trabalhar. Clientes, também trouxe aqui as informações. E essa tabela um é justamente a nossa aba de vendas que está com formato de tabela. Então, o Power BI, ele traz as duas formas para você. Ou você traz no formato tabela, ou você traz no formato sheet, sem formatação. E aí você que escolhe. E aqui eu já digo para vocês, o formato de tabela, ele é bem melhor, tá bom? Por quê? Porque formato de tabela, como você selecionou lá só aquele range de colunas, ele sempre vai trabalhar com aquilo. Se você criar alguma coisa ali para a direita, ou para baixo, ou para a esquerda, ele não vai trazer para cá e não vai fazer a sua base. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco na prática, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar produtos e clientes, e essa tabela um a gente vai trazer também que é as nossas vendas, tá bom? E aqui embaixo, quando você seleciona, ele traz três opções: carregar, transformar dados ou cancelar. O carregar é se você teve algum. Carregar é se você sabe que está tudo bem nos seus dados, não precisa fazer nenhum tratamento, não precisa escolher nenhuma coluna, não precisa remover nenhum texto. Você está ciente que suas informações estão ok. Isso é muito usado para quem trabalha com banco de dados, aí se você tem um DBA lá que já manda tudo bonitinho para você. Transformar dados é quando você sabe que alguma coisa está ruim e você precisa tratar, que é o que a gente vai fazer. E cancelar é caso você usou ali o conector errado, quer conectar em outra base, não essa. Vamos transformar os dados. E aqui você vai perceber que ele vai abrir para a gente outra outra pop-up, outra janela. E aí você deve pensar, pô, Lucas, mas ele saiu do Power BI, para onde ele foi? Por que que está trazendo isso aqui? Ó? Então, quando você clica lá em transformar dados, ele vai fazer essa janela. Opa, alguém quer fazer uma pergunta? Beleza. Alguém? Queria fazer alguma pergunta aí?
Boa, então vamos lá. Então aqui, ó, ele traz o Power Query. O Power Query, ele é a ferramenta dentro do Power BI que vai tratar as suas informações. Ele é responsável por limpar todos os seus dados. E ele não é uma ferramenta totalmente à parte do Power BI. Ele está dentro do Power BI. A gente abriu ele como se fosse outro suplemento, tá bom? Eu vou maximizar aqui, só para a gente ter uma experiência melhor. E agora, deixa eu fazer outra coisa. Vou colocar aqui. Tá. Beleza, a primeira coisa. Aqui é outra pop-up e outras configurações diferentes do que vocês viram lá embaixo, né? Aqui é o que eu mostrei no começo. Aqui já é o Portrait. Aqui é uma experiência também muito bacana, porque os próprios ícones, os próprios descritivos falam para você o que ele vai fazer. Então fica muito intuitivo a forma com que você trabalha aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, essa tabela 1 aqui, ela não é tabela 1, ela é minha tabela de vendas. Então eu vou renomear. Duplo clique em cima dela, vendas. Feito isso. E não vou começar o tratamento por ela, vamos começar o tratamento na aba de produtos, tá bom? Por que na aba de produtos? Percebe que na aba de produtos ele não conseguiu reconhecer os títulos das nossas colunas. Então, ele foi lá naquela aba e verificou quais são os títulos das colunas. E aqui, ó, olha o que acontece. Ele falou que informação de produto, que é o meu cabeçalho. Só que essa informação de produto, ele é o quê? Ele é aquela coluna mesclada. Então aqui a gente tem um problema, porque se não tivesse essa coluna mesclada de informação de produto, essa linha aqui automaticamente já seria o nosso título, e aí você não teria trabalho de ficar removendo isso aqui agora, tá bom? Então por isso que eu quis trazer que quando você for trabalhar com BI, com relatório, não mescle as colunas e textos no seu Excel. Tenta trazer a informação máximo pura para você tratar aqui dentro, tá bom? Então beleza, a gente precisa tratar isso aqui, porque essa informação aqui não está legal. Que a gente pode fazer? E aí eu vou começar a dar alguns nortes para vocês de como é que o Power Query funciona. Aqui no lado direito, vamos lá para o lado direito, aqui você tem um cara chamado etapas aplicadas. Etapas aplicadas aqui, pessoal, ele traz para você tudo que você está fazendo dentro do Power Query, como se fosse um registro linha a linha do que você foi fazendo aqui dentro. Por quê? Isso aqui é importante para você lembrar e se você quiser desfazer alguma coisa depois, você consegue. Então, na hora que a gente conectou na nossa base Excel e falou para ele que queria tratar algumas informações, ele já trouxe aqui para essa guia de produtos todas essas etapas. Então, essa primeira etapa é a etapa que ele faz por padrão, que é conectar na fonte. Ele navegou até a nossa aba de produtos, ele promoveu os cabeçalhos, por isso que ele pegou aquela informação de produto e jogou para cima. Ele fez isso automaticamente, é um recurso do Power BI também tentar te ajudar. E ele colocou também aqui uma etapa, vamos chamar de etapas, tipo alterado. O que é tipo alterado? Ele olhou coluna a coluna e falou: Isso aqui é um texto? Não. Isso aqui é um número? Não. Isso aqui é uma data? É, então vamos colocar. Então ele foi colocando os tipos da coluna conforme ele foi olhando. Então vamos aqui, ó. Eu vou clicar aqui na fonte, nessa etapa fonte, e olha o que ele faz. Ele sempre vai usar funções aqui em cima, mas não se assuste, a gente não vai precisar ficar detalhando aqui em funções. Mas o que ele fez? Ó? Ele usou uma função do Power Query chamada Excel.workbook. O que ele fez? Navegou até o meu caminho lá na rede e trouxe o arquivo base de dados.xlsx. Então, essa função foi responsável por capturar o nosso dado e trazer para cá. A gente não precisou fazer isso, foi automático. Navegação, mesma coisa. Navegação final é o que a gente falou. Dentro daquele arquivo, qual guia que você quer trazer? Quer trazer a guia produto e a aba sheet. Então ele foi e fez isso para a gente aqui automaticamente, tá bom? Cabeçalho promovido, mesma coisa. Tipo alterado, mesma coisa. O que a gente pode fazer aqui para alterar isso aqui rapidamente? Eu vou falar para ele que eu não quero que essa seja o nosso cabeçalho, e sim essa linha aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse nesse ícone aqui de tabela e olha aqui a segunda função que ele tem, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho. Vou falar para ele que essa primeira linha, sim, é o que eu preciso que suba. Simples assim, perceba que ele subiu para a gente. Então, aqui, ó, ele já tem o produto aqui, que é o número do produto, o nome do produto, a cor, a linha de produção, enfim. Ele já subiu o nosso cabeçalho e é essa informação que, de fato, a gente precisa para trabalhar depois com o relatório lá embaixo no Power BI. Tem mais um detalhe aqui que a gente precisa tratar. Essa base de produtos, ela tinha lá no final, lembra? Eu vou descer até no finalzão lá.
Estou chegando lá. Eu quero mostrar para vocês o visual aqui mesmo. Então, lá no final, lembra que a gente tem essas sujeiras aqui? Espera aí, pessoal, rapidinho. Cadê o meu mouse? Beleza. Ó, aqui, ó, a gente tem essas informações que a gente precisa tratar, né? Isso aqui não é a base natural, isso aqui é algum sujeira, algum problema no nosso sistema. E a gente tem algumas formas de tratar isso aqui. A gente pode simplesmente vir nessa coluna aqui, Product Key, abrir o nosso filtro, que é bem parecido com o Excel, deixar tudo selecionado e vir aqui, ó, e tirar na mão. Falar para ele que eu não quero que essas informações fiquem nessa base. Feito isso, vou dar um OK e olha aqui. Ele já filtrou, não tem mais as informações. Posso descer lá para vocês, mas não tem. Aqui em cima ele vai mostrar para você o que que ele fez. Tudo que a gente faz aqui com o mouse, ele vai trazendo lá naquelas etapas aplicadas o que que ele fez por trás. Ele sempre vai gerar um código por trás. Então ele falou, ó, para fazer isso que você me pediu agora, Lucas, eu usei uma função chamada table.selectRows e eu falei para ele que eu quero que ele traga tudo onde o número do produto seja diferente de todos aqueles que você comentou, que você escolheu ali, na verdade, no filtro, né? É a melhor forma de fazer isso? Não. Por quê? Olha o tamanho da função que você criou, primeiro, né? Isso aqui não vai ficar muito performático no seu dia a dia. E outra coisa é que se surgir aqui um 10.0000011, ele vai aparecer. Por quê? Ele não está nesse range, ele não está filtrado. Então, qual é a melhor prática também para você tratar isso aqui? Eu posso excluir essa etapa, e aqui entra uma coisa interessante, ó. Aqui você tem as etapas aplicadas, como eu falei, só que eu fiz isso aqui e eu não estou contente, eu quero fazer de outra forma. Tudo bem, você pode vir aqui, apertar no X, ele vai remover esse tratamento. Só que cuidado, tá? Na hora que você dá um X aqui para apagar, você não consegue recolocar de novo. Ele não existe aqui o Ctrl Y, né? Você dá Ctrl Z, depois você dá Ctrl Y lá ele volta. Não, aqui não dá. Se você apagar isso aqui, ó, já era. Você vai ter que refazer aquela etapa de novo, filtrando e escolhendo. Qual outra forma da gente fazer isso aqui? Eu sei que eu tenho aqui um total de 606 produtos. Esses são os meus produtos válidos. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na página inicial, manter linhas, e aqui nesse manter linhas, o que que eu vou fazer? Ó? Você quer manter linhas? As primeiras linhas, as linhas de baixo para cima, ou as linhas intercaladas? Eu quero manter as primeiras linhas. Então, vou aqui manter as primeiras linhas, ó. Ele vai abrir um pop-up e vai falar para a gente, tá bom, quantas linhas você quer manter aqui com base nessa coluna? Eu quero manter as 606 primeiras linhas. E vou dar um OK. Feito isso, ele filtrou e agora ó, a gente pode aqui e acabou a nossa sujeira, a gente não tem. Lucas, é mais prático também você fazer de baixo para cima? Sim, só que de baixo para cima, lembre-se, você pode fazer, remover linhas inferiores, 10 linhas inferiores. E se surgir uma? Se surgir uma, não vai estar nessas 10 e você também vai continuar. Mantendo as 606 linhas, ele sempre vai trazer os produtos que você quer. Ah, Lucas, surgiu um novo produto. E se tiver o produto 607? E aí, como é que você faz? Aí é um problema e também eu vou tratar aqui com vocês agora. Eu estou trazendo a problemática e a solução, tá? Porque isso vai acontecer direto aí no dia a dia de vocês. Então eu vou deixar isso aqui por enquanto. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma consulta em branco, uma consulta nula aqui. Ele está criando aqui para gente. Espero que meu computador não trave. Tem muita coisa aberta. O que que a gente vai fazer? Eu vou usar uma função aqui bem simples que eu quero falar para ele sempre olhar uma determinada tabela e o maior número de pedidos, o último pedido que a gente tem nessa base. Por quê? Eu vou deixar isso numa variável, vou falar para ele, ó, olhe essa tabela, veja qual é o último produto dessa lista e me traga o número. E isso vai ser dinâmico. Toda vez que surgir um produto novo, 607, 608, ele vai trazer aqui para mim, sempre. Então, eu vou usar uma função chamada list, e eu prometo que é só essa e mais outra função que a gente vai trabalhar, que eu vou ter que escrever mesmo, tá? E aqui eu vou falar para ele, list.max, o que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui da minha tabela de vendas o máximo da minha coluna product key. Simples assim. Vamos ver se isso funciona.
Não funcionou, vamos ver por quê. Deixa eu apagar isso aqui. Tem que ser junto. Próprio aqui. List.max, vendas. Vamos lá. Ao vivo acontece mesmo, pessoal. Não tem problema não. Vamos escrever isso aqui de novo. List.max. E aqui tem que colocar a minha tabela vendas. Aqui tá calor, viu, pessoal. Não tô suando de nervoso, não. Tá bem quente aqui. Vendas. E eu vou abrir aqui a minha chave, fecha a chave e trazer aqui a minha o maior número de vendas. O que ele não está fazendo? Vou botar de novo aqui, ó. Product key. E fecha. E aqui, fecha. Vamos lá. Agora ele vai, ó. É a mesma coisa, só copiei e colei. Porque às vezes ele fica demorado. O que que ele trouxe aqui pra gente? A gente usou uma função list.max. Então, pegue o maior número de uma lista. De quem? Da minha tabela de vendas e product key. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai olhar a nossa tabela de vendas na minha coluna produtos e vai verificar qual é o maior número de produtos que a gente tem lá dentro e vai trazer para a gente em número. O que que ele trouxe aqui? 606. Então, se a gente tiver um novo produto lá, 607, essa variável aqui vai atualizar. Eu vou colocar aqui, ó, maior pedido. Vou dar um nome para essa variável. O que que a gente vai fazer agora? Vou voltar na minha aba de produtos e agora eu vou apagar aqui essas primeiras linhas mantidas, que a gente viu que talvez não funcione futuramente, né? Eu vou apagar isso aqui. E agora eu vou fazer um filtro bem simples, ó. Eu vou tirar tudo e vou filtrar só o produto um. Vou deixar só o produto um filtrado aqui. Só para ele montar a sintaxe para a gente. Olha aqui em cima, ó, que ele colocou table.select rows, ou seja, selecione as linhas onde o produto é igual a um. Traduzindo, é isso aí, tá? Selecione as linhas onde o produto é igual a um. Mas eu não quero que seja igual a um. Eu quero que ele seja igual a quem? E aí você já sacaram, né? Eu quero que ele seja igual à minha variável maior ou menor ou igual, né? Menor ou igual à minha variável maior pedido. Então, isso aqui, agora ele vai ficar processando, tá? Mas isso aqui ele vai ficar dinâmico. Ele sempre vai olhar a sua variável e sempre vai trazer aqui os produtos que você tem. Lembrando que eu estou fazendo isso porque a nossa base foi manipulada e tem alguns problemas, tá bom? Vamos lá. Será que eu preciso tratar mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não. A minha aba de produtos está ok. Tá bom, vamos para a minha aba de. Agora, perceba que aqui, voltando rapidinho, né? Na minha tabela de produtos, ele colocou todas as etapas. Tudo isso aqui foi o que a gente precisou fazer na tabela para trabalhar com os dados aqui, deixar eles ok para a montagem do relatório. Vamos na nossa aba de clientes. A clientes ela tem mais coisas para fazer. Primeira coisa, o primeiro problema que a gente tem de cara aqui, ó, Custom Key, que é o código do cliente, está com esse problema aqui de caractere. Então a gente tem um caractere especial aqui, a gente tem um caractere especial aqui, a gente precisa remover isso, porque eu só quero o número. E tem mais outra sacada aqui, deixa eu ver se tem algum comentário aqui para vocês. Não, já. Se vocês perceberem nessa coluna Custom Key, você tem uma, uma peculiaridade, porque você tem aqui objetos, é, itens itens posicionados à esquerda e itens posicionados à direita. Então, aqui a gente tem uma posição na esquerda e aqui a gente tem um posicionado à direita. O que isso quer dizer? Os que estão posicionados à esquerda são textos, então ele reconheceu que é um string, que é um texto, e o que está ordenado para a direita é um número. Então, por isso que ele deixou essa identificação. E aqui em cima, eu acabei esquecendo de falar lá na outra aba, em cima de cada coluna você vai ter o tipo dela. Então, aqui eu tenho um tipo que ele falou que é um ABC 1, 2, 3, por quê? Porque ele entendeu que aqui tem números e textos. Eu tenho aqui, essa aqui é só texto, essa aqui é só texto, aqui ele entendeu que isso aqui é uma data, ou seja, o próprio Power BI reconheceu isso e trouxe para a gente, tá bom? Essa é a inteligência dele. E a gente pode mudar isso aqui tranquilamente, eu vou mudar com vocês daqui a pouco. Primeira coisa, eu vou remover aqui esse caractere especial porque eu não quero estar me atrapalhando. Vou clicar nessa coluna aqui, vou na guia transformar, agora a gente vai na guia transformar, onde a gente só estava na página inicial. Na guia transformar eu tenho várias opções, um leque vasto de opções aqui para você tratar os seus dados. O que que eu vou fazer? Eu quero usar uma função chamada extrair, porque eu quero extrair alguma coisa aqui dessa coluna.
Então, eu vou clicar aqui em extrair. O que que eu vou usar aqui? Estou passando um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Só para dar tempo da gente criar o visual. Mas depois, isso aqui tudo vai para vocês por e-mail, tá bom? Eu vou usar aqui um cara chamado texto após o delimitador. Por quê? Se a gente perceber lá, a gente tem um padrão aqui. A gente tem o caractere especial, espaço, número. Caractere especial, espaço, número. Então, eu posso usar esse padrão para limpar esses dados. Eu vou aqui em extrair, de novo, extrair após o delimitador. E eu vou falar para ele qual delimitador que eu quero. É um espaço, né? Que a gente viu que é o padrão. Só que eu quero que ele faça não do início para o final. Do final para o início. Por quê? Eu vou deixar do jeito que está aqui, ó, do início da entrada, para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Olha o que aconteceu. Ele tratou, de fato, os que estavam corretos, né? Tirou isso aqui, mas ele sumiu com todos os outros. Por quê? Aí eu vou botar uma casinha aqui para a gente ver como é que estava antes, tá? Isso aqui que é legal, que você consegue ver tudo que você fez. Então, se a gente falou para ele extrair tudo que está após o espaço, ele só vai pegar os que de fato estão com caractere especial. Esse aqui de baixo tem espaço? Esse aqui tem espaço? Não tem. Então, como ele entendeu que não tem espaço, ele faz o quê? Some. Se eu fizer o inverso, falar para ele vir do final para cá e remover o que tem com espaço, aí ele permanece, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou clicar na engrenagem, não precisa apagar aqui essa etapa, só vou clicar na engrenagem porque eu quero arrumar isso que eu acabei de fazer. Então, vou clicar aqui na engrenagem, ele vai abrir aqui a prima pop-up, ó, é o espaço que a gente colocou, né? E aqui eu vou colocar para ele do final da entrada, do final da entrada. Então, ele vai pegar, vai começar de lá e trazer para cá, né? Lembrange before delimiter. Espera aí, vou fazer de novo, que ele não entendeu. Tipo alterado, tá. Espera aí, deixa eu ver se será esse mesmo. Promovidos, texto extraído, after. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou pegar o extrair, antes, depois, após o delimitador. Vou colocar aqui um espaço, vou colocar do final da entrada pro começo. E agora sim ele tratou. Ó. Então, ele pegou todos aqueles caracteres especial. Eu vou ter que mudar esse ventilador para cá, senão o de calor aqui. Então, ele foi ao contrário, né? Ele foi do final do seu texto, foi varrendo, varrendo, varrendo. Quando ele encontrou um espaço, ele escolheu tudo à esquerda e manteve só o miolo, que é o que a gente precisa, só o número, tá? E aqui em cima você percebe que ele de novo montou a função. Então ele falou: o que eu precisei para fazer isso? Eu precisei de uma função aqui chamada text.afterDelimiter. Preciso saber disso agora? Não. Preciso saber disso na hora de criar o meu gráfico? Não. Isso aqui a própria ferramenta criou para você automaticamente, tá? Você não precisa decorar nenhuma função. E ele está fazendo isso aqui para a gente automático. Tratei essa coluna. Está realmente tratado? Não. Por quê? Agora que eu tenho aqui as informações tratadas, eu preciso transformar isso aqui num número, certo? Porque é o código do nosso cliente. Isso aqui não pode ficar como um texto, porque a gente precisa para relacionar depois com outras informações. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou transformar num número. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui no ABC, e aqui você tem vários tipos que você pode colocar sua coluna, número decimal, data, hora, duração, texto. Eu quero que seja o número inteiro, tá bom? Porque não tem vírgula. Então, é um número inteiro. Vou fazer isso aqui, ó. Número inteiro. E perceba que ele já foi da esquerda ali uma à direita. Ali uma à direita é número, tá bom? Sempre lembre-se disso. Continuando aqui, precisamos tratar essa base first name. Essa base aqui, essa coluna first name, também está com os mesmos problemas. Ó. Ela está com o nome da pessoa e um número na frente. Aqui embaixo, ela está com o nome da pessoa e o número na frente. Pô, Lucas, mas eu só quero um número aí. Como é que a gente faz? O mesmo tratamento que a gente fez na Custom Key, a gente pode aplicar aqui, tá bom? Pegar do final para o começo, entendeu, encontrou o espaço, remove tudo à esquerda, só mantém que ele encontrou à direita. Mas eu vou usar outra função com vocês, até para a gente diversificar aqui um pouco os tratamentos, tá bom? O que que a gente faz aqui? Tem um recurso muito legal no Power BI, que é chamado colunas de exemplo, ou seja, é a inteligência artificial da ferramenta ajudando a gente a tratar os dados. E como é que a gente faz isso? Aqui na coluna, na guia adicionar coluna, eu vou falar o que para ele? Você vou selecionar essa coluna aqui, e aqui na esquerda você tem colunas de exemplo.
e eu vou fazer o quê? Eu quero que você crie uma coluna de exemplos com base na minha seleção, que é o que eu selecionei aqui. Eu não quero que você faça de todas as colunas. Feito isso aqui da seleção, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir uma caixinha aqui para a gente na direita, e aqui ele vai falar, ó, olha a instrução aqui em cima, ó. Insira valores de exemplo para criar uma nova coluna. Ou seja, digita alguma coisa que você quer que aconteça e a gente vai te ajudar nessa jornada. Então, eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui. O que que eu vou falar para ele? Dessa coluna aqui, first name, eu não quero trazer o número, só quero o nome John. Então, eu vou escrever John, do mesmo jeito que está ali, tá bom? E vou dar um enter. Beleza, estou começando a entender o que você quer. A IA meio que falando comigo, né? Me dá mais exemplo, me dá mais um exemplo do que você quer, que é exatamente isso que a IA funciona. É exatamente assim que a IA funciona no mundo de tecnologia, tá, pessoal? Nós, humanos, temos que dar insumos para ela ficar inteligente o suficiente para nos ajudar. E ela não vai dominar o mundo, se tem alguém aí que acha isso. Então, beleza. Vou dar outro exemplo aqui para ele ver se ele pode me ajudar. Eugênio. Olha aí que legal. Coloquei Eugênio, ele já entendeu. Ele já verificou ali que eu só quero os textos. Vamos ver se realmente ele foi inteligente o suficiente para fazer isso em tudo. E aí eu vou começar a descer aqui nessa coluna. Vou começar a descer aqui. Opa, não tratou legal. Por quê? Olha aqui, a gente tem essa Chloe, que era a nossa coluna original. Vamos ver lá que a gente criou se ele removeu esse 9996. E olha aqui, ó. 9996. Tá aqui, eu passei por ele agora. Aqui, ó. Olha aqui, ó. A nossa coluna não foi inteligente o suficiente. Ela não entendeu ainda o padrão que a gente precisa. E tá tudo bem, tá? É um aprendizado que a gente tem que ir passando para ela. Então, o que que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou clicar nessa linha, vou literalmente apagar esse número aqui, ó. De novo, vou dar insumo para ela. Ó, você errou, não é assim que eu quero. Então, tirei o número, Enter, e aí a gente vê se ela acertou. E aí a gente começa a ver aqui do lado, ó, vamos pegar outro número, outro nome que estava com número. A gente tem esse 852 Blake. Vamos ver se ele arrumou. Vamos aqui nessa linha. Opa, legal. Agora ele arrumou. Ou seja, demos insumos, três inputs ali para a IA e ela já conseguiu ajudar a gente. E olha aqui em cima que legal, que ele sempre vai dar para vocês a fórmula que ele usou para chegar nesse resultado. Então ele está falando, ó, eu usei uma função aí, Lucas, chamada text.remove, e aí eu usei lá na coluna que você me falou, eu entendi que você queria pegar dessa coluna só que fosse texto. Então, eu removi, text.remove, tudo que está entre 0 e 9. Faz muito sentido a lógica dele. Então, ele sempre vai olhar essa coluna, tudo que for numérico aqui no meio, ele vai arrancar fora, porque ele entende que isso não é o nome. Então, perceba que com insumos, de novo, com o mouse você consegue chegar no resultado também. Vou dar um OK, porque ele acertou, tá de parabéns. Nem sempre é assim. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar essa coluna aqui que a gente criou, vou colocar lá do lado da nossa first name e eu vou renomear. Vou colocar o nome lá de first name, vou apagar aquela, né? Então vamos trazer ela para cá, ó. Coloquei ela do ladinho aqui da first name. E agora aqui eu vou ensinar vocês como é que remove colunas. E é extremamente complicado, tá? É muito difícil remover colunas aqui. Então eu vou clicar aqui com o botão direito. E olha aqui a opção, pessoal. Remover. Simples assim. A ferramenta ela é muito intuitiva. Ela vai te falar quais opções que ela quer, que ela tem disponível, e você só precisa clicar, tá bom? Então aqui eu vou remover essa coluna. Primeiro eu vou copiar esse nome, vou dar um duplo clique e vou copiar. Agora eu vou remover, botão direito remover. O que eu vou fazer com essa nova aqui, caracteres removidos, que foi o nome que a IA deu? Eu vou colocar first name. Opa, não era esse nome não. O Ctrl C daquela outra pessoa ficou aqui, não foi. Eu escrevo aqui, não tem problema. First name. Tá. Beleza. Esse foi o segundo tratamento. Deixa eu abrir para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Quer trazer aqui? Pode ser qual que seja, não existe pergunta boba. Quem quer trazer aqui algum ponto, alguma coisa que já presenciou na empresa, mais ou menos assim, trabalhando com Excel? Eu não consigo ver vocês todos. Tá? Aqui, ó. Aí, agora sim. Nenhuma dúvida? Beleza. Não precisa ser só no chat, não, tá? Pode abrir o microfone aí e mandar aqui que a gente responde. Aqui, nessa. A gente tem mais um probleminha aqui para tratar.
Vamos ver se alguém me ajuda a identificar. Ó. Nessa coluna marital status, e me perdoe aí quem manja do inglês, eu não sei se é assim que fala, marital status, ela tem aqui o estado civil da pessoa, se ela é casada ou se ela é solteira. M de married, de casado, e S de single, de solteiro. Eu vou fazer um filtro aqui bem simples, ó, e vou abrir esse filtro aqui. E percebam aqui qual o problema que a gente tem nessa coluna. Vamos ver se alguém descobre aí e coloca nos comentários. Qual tipo de problema você identifica nessa coluna? Esses dois M's e esse S aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Muito bem. Ó, a Juliana sacou a charada aí. Ó. A gente tem um dos M's que ele está com espaço aqui. E isso é ruim para quando a gente for montar um gráfico, especialmente lá, que a gente tem gráficos por gênero, gráfico por estado civil, gráficos por várias outras informações. E um desses M's aqui, ele está com espaço, só que a gente não consegue ver aqui. E a gente vai conseguir ver ele agora aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse M aqui, vou clicar nesse cara aqui, ó. E aqui embaixo, você percebe que ele traz o M de novo, ele traz o conteúdo inteiro, caso ele seja grande. Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu não vou conseguir dar zoom aqui agora, tá, pessoal? Mas olhe lá embaixo, eu vou selecionar, ó. Perceba que ele tem um espaço aqui. Isso aqui é um espaço entre o M e o final aqui da bordinha azul, é um espaço. Deixa eu pegar outro que não tem, vai ficar mais claro. Ó. Olha esse aqui, ó. Isso aqui não tem, tá vendo? Isso aqui não tem aquele espacinho aqui, ó. Isso é ruim para o nosso relatório. Beleza, Lucas. Entendi. Como é que eu removo isso? Você vai clicar em cima da sua coluna, botão direito. Aqui você vai ter aquelas várias informações que eu passei para você, que eu falei que ele dá aqui, né? E aqui nessa guia transformar, a gente vai ter um cara chamado cortar. Olha aqui, ó. Um cara chamado cortar. O que que ele faz? Ele vai cortar os espaços entre o texto ou depois do texto. Simples assim. E ele vai deixar só o miolo ali, que é o que você precisa. Então, eu vou clicar aqui, no botão direito, transformar, cortar. Novamente, ele criou mais uma coluna aqui do lado, vai gerando vários blocos que a gente está fazendo aqui para você se lembrar depois ou quiser alterar. E usou a função chamada text.trim. Lá no Excel eu acho que é cortar mesmo. No Excel você tem essa função que é cortar, que é text.trim. Feito isso, vamos filtrar de novo essa coluna e ver se tem o M repetido. E olha aqui que legal. Não temos. Ele já limpou todos os espaços do seu texto. Isso aqui é uma função bem simples, tá? Mas claro que pode te ajudar aí no dia a dia. O que mais que a gente pode fazer aqui para a gente ir já para o nosso relatório, sem mais delongas? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Uma pergunta aqui do Gabriel. Lucas, quando você altera essas informações nessa tela, isso muda alguma coisa no Excel? Boa. Não, pessoal. Todas as alterações que você faz aqui ficam aqui. Nenhuma alteração vai ser refletida no seu Excel, no seu arquivo de origem, tá bom? Por isso, naquela hora que a gente faz a conexão com o arquivo e ele começa a fazer o upload de trás para cá, é justamente para não fazer nada na sua base de origem. Isso serve para qualquer coisa. Conectei na tabela do banco de dados, conectei no meu sistema RP, conectei no arquivo PDF, ele sempre vai fazer uma cópia e tratar com as informações aqui dentro, tá bom? Então, não, a sua fonte fica intacta. Vamos fazer aqui uma rapidinho, ó. O que eu queria trazer para vocês aqui também, que é muito importante. Na nossa tabela de vendas, eu deixei ela toda sem nenhum problema de estrutura, dá para a gente ganhar mais tempo. Só vou fazer duas alterações aqui, que é o quê? Nessa tabela de vendas, essas duas colunas estão com data hora. Eu não vou trabalhar com hora aqui nesse relatório. E também, essas horas, se você perceber, estão todas zeradas. Então, isso aqui é irrelevante para mim e está consumindo espaço aqui no nosso modelo. Então, eu vou transformar essas duas colunas só em data. Vou falar para ele, pega essa order date, pega essa ship date, extrai só a data para mim. Cliquei aqui nas duas, com o Ctrl selecionado. Aqui na página inicial não, desculpa, no transformar, você tem aqui, ó, tipo de dados. Então você pode vir aqui e alterar também o tipo da coluna.
Eu mostrei para vocês clicando aqui em cima direto, né? Mas aqui no transformar você também tem essa opção. Então, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou falar para ele que eu quero só a data. Só a data. Então, aqui, data. Eita, ó, acabei clicando em hora. Ainda bem que ele pediu para confirmar. Então, aqui, data. Ele vai pedir para substituir a atual. Eu vou adicionar uma etapa. E olha aqui, ó. Ele criou uma etapa nova chamada tipo alterado. E aqui ele trouxe só o miolo para a gente, só a data. Sumiu com aquelas horas lá que não vai fazer nenhum sentido para a gente. E aí a gente chega no momento do BI, do relatório, que a gente precisa ter uma tabela chamada calendário. E a tabela calendário, ela é uma tabela que você vai ter vários fragmentos de uma determinada data. Então aqui a nossa data principal é essa order date. Então eu vou criar uma tabela somente com essa order date, eu vou extrair vários fragmentos dela. Então, eu vou falar, ó, eu quero só o ano dessa order date, eu quero só o mês, eu quero só o trimestre, eu só quero o nome da semana. Então, a gente consegue criar uma tabela totalmente detalhada só com os fragmentos dessa data. Como que a gente faz isso? Aqui também, agora, eu já vou mostrar outro recurso, que é você referenciar essa tabela aqui. Em vez de eu ir lá no Excel, conectar de novo na minha base, trazer só a tabela de vendas para pegar essa data order date, aqui dentro eu posso fazer uma referência. Então, eu vou clicar aqui em cima dessas vendas, ó, e aqui você tem um duplicar, e ele duplica literalmente tudo, até as etapas que você aplicou nessa que vai trazer para essa nova, ou você pode só referenciar, e aí ele vai trazer todas as etapas que você aplicar nessa original vai ser aplicada nessa referência, meio que fica vinculada, sabe? Então, vamos lá. Vendas, referência, ele vai criar outra. Perceba que ele colocou um vendas 2 aqui, ó. Eu já vou mudar isso aqui para calendário. Vou deixar sem acento, que não é uma boa prática trabalhar com acento em nome de tabela, tá bom? Beleza, Lucas, ele trouxe aqui pra gente a mesma coisa que a gente tem lá na venda. Se você não quer isso, não. Quero só a minha coluna order date. Pô, vou ter que clicar uma por uma aqui e sair removendo? Não, tem outra forma mais fácil. A gente vai clicar nessa coluna aqui, order date, que é a que a gente quer que permaneça. Botão direito, remover outras colunas. Ele vai remover tudo que não está nesse range de seleção que você colocou. Remover outras colunas. E olha aqui, ó. Só ficou com a coluna que a gente precisa. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos mudar o nome dessa coluna, que eu não quero que fique order date. Como é uma tabela de data, eu quero que fique só com data. Mas uma coisa que eu preciso fazer aqui, tá? Como a gente pegou a coluna lá da nossa venda, chamada Order Date, ali ela vai ter datas repetidas, porque são as vendas que a gente teve no período. Mas como é uma tabela de data e ela precisa só ter uma linha por data, então, por exemplo, eu só preciso ter 29 do 12, eu preciso só ter 30 do 12, não precisa essa repetição toda, essa repetição fica lá na vendas, eu vou remover duplicadas. E aqui é igual ao Excel mesmo, tá? Botão direito, remover duplicadas. Percebam mais uma vez que é sempre com o mouse. Olha aqui, usou uma função chamada table.distinct, beleza. Agora, como é que a gente cria os fragmentos dessa data? Eu quero pegar o ano, o mês, o nome do dia, trimestre, e é muito simples. Eu vou clicar aqui nessa coluna, vou mudar aqui de aba, agora eu vou para adicionar a coluna, e vou fazer o quê, ó? Eu vou aqui nessa opção data, e vou falar para ele, eu quero que você extraia o ano. E olha o que que ele faz. Criou uma coluna de ano. Volto na minha seleção de data, clico em data, eu quero que você traga o mês, numérico mesmo. Ele vai trazer de 1 a 12 aqui o mês que ele encontrou de cada linha. Sempre clicando na data preenchida para você extrair um fragmento dela. Cliquei na data, eu quero extrair o nome do mês. Nome do mês. E ele vai colocando ali para você todos os fragmentos que você quer. Eu quero colocar aqui o dia, o nome do dia. E olha aqui, ele vai trazer aqui o nome do dia. Eu vou parar por aqui, tá? Mas você pode criar vários fragmentos, ó, trimestre, início do trimestre, só com cliques do mouse referenciando a sua coluna original. O que que eu preciso fazer? Eu quero só alterar aqui essa coluna, porque lá no nosso modelo de relatório, lá no Power BI, lá no que a gente vai criar os gráficos, eu não quero trazer o nome por extenso, eu quero trazer só as três primeiras letras e a primeira letra eu quero que esteja em maiúsculo. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó, a gente vai usar essa data aqui, ó. A gente vai usar essa data aqui, ó. E eu não quero o texto por extenso, senão fica muito feio e preenche muita área do meu gráfico que eu não quero. Então, o que que eu faço? Cliquei aqui no nome do mês, vou no transformar, vou usar a nossa velha conhecida aqui, extrair, que a gente usou lá, né?
extrair, o que que eu quero extrair agora? Os primeiros caracteres. Eu não quero texto antes no depósito limitador, não. Eu quero só os primeiros caracteres. Feito isso, quais caracteres que eu quero extrair? Uma contagem de 3. Eu quero os 3 primeiros. Feito isso, deu um OK. Olha aqui, ó. Ele já trouxe só o nome abreviado. Mais uma coisa, quero que a primeira letra fique maiúscula. De novo, em cima da coluna, botão direito, transformar. E olha aqui uma função pronta para isso, ó. Colocar cada palavra em maiúscula. E aqui cada palavra, é que a tradução aqui não ficou legal, até, mas é a primeira palavra de cada. Se você tiver um texto, por exemplo, nome, sobrenome, último nome, ele vai colocar sempre as primeiras iniciais em maiúsculo, tá bom? Às vezes a tradução falha e eu desculpo o tio Bill Gates. Ó, então, vamos lá. Coloquei aqui, ó, a primeira letra em maiúsculo, já temos o nome do nosso mês formatado e beleza, vocês vão entender daqui a pouco porque que a gente vai usar essa tabela calendário. Mais alguma coisa que eu ia fazer aqui? Tem algumas coisas a mais, pessoal, não vou passar aqui porque senão o tempo vai estourar demais, tá bom? Mas no arquivo que eu vou mandar para vocês vai tudo, vai todos os tratamentos, todas as referências de trabalhar com o Excel. Tem muita coisa legal, mas é muito corrido aqui, não dá para passar em pouco tempo. Beleza? Partimos da premissa que o nosso Excel estava com bastante problema de formatação. Fizemos os tratamentos das nossas bases, então fomos em cada aba, produtos, clientes, vendas, e fomos tratando aqui usando várias fórmulas. Criamos nossa tabela calendário, que é extremamente útil. Agora a gente precisa criar o nosso relatório, precisa criar os nossos gráficos, para de fato ver a coisa se materializando, né? Porque não adianta você falar para o seu gestor, ó, mexi no Power Query, tirei o espaço, filtrei, e aí, o que isso serve para mim? Eu quero gráfico, eu quero filtros, eu quero tomar uma decisão. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Depois que você terminou toda a tratativa aqui no Power Query, você vai precisar vir aqui na página inicial. E aqui você vai ter um cara chamado fechar e aplicar. Esse fechar e aplicar, o que ele vai fazer? Tudo que a gente fez aqui, por exemplo, nessa aba de produtos, ele fez com base em 1000 linhas. Olha aqui embaixo, ó. Ele está fazendo esse tratamento com base nas primeiras 1000 linhas. Ele não fez para todo mundo. Então, se você tem 1 milhão de registros, ele fez nas 1000 linhas, para não processar muito, não consumir muito da sua máquina. E depois ele vai processar para o restante quando você falar que está tudo ok. E é isso que a gente vai fazer agora. Fechar e aplicar, ele vai pegar todo esse tratamento que a gente fez e vai colocar para a base inteira.